Se a sua mulher faz isso, saia imediatamente. Você, homem, precisa ouvir isso com clareza. Existem certos comportamentos femininos que não são apenas sinais de alerta, são verdadeiras sirenes ensurdecedoras. E se você continuar ignorando, achando que é só uma fase ou que ela vai mudar, a verdade é que você está se arrastando para o fundo de um buraco emocional e até financeiro. Sim, muitos homens estão sendo emocionalmente manipulados, controlados e até ridicularizados, dentro do próprio relacionamento. E o pior, acham que isso é normal. Não é. Hoje em dia, muitos homens estão tão desesperados por afeto, por validação, que aceitam qualquer coisa. Aceitam gritos, falta de respeito, chantagem emocional e até traição velada. Tudo isso em nome de um amor que, sinceramente, só existe na cabeça deles. E sabe por quê? Porque ninguém ensinou esses homens a identificar os sinais. Ninguém ensinou que existe um limite. E que sim, às vezes o único caminho saudável é a saída. Essa conversa não é sobre odiar mulher, é sobre se amar como homem, é sobre reconhecer que você tem valor, que você tem limites, que você merece paz. Porque se ela destrói sua autoestima, debocha das suas conquistas, usa o sexo como arma ou vive ameaçando ir embora, então, irmão, talvez quem devesse sair é você. E antes que você diga, mas todo casal briga, entenda, brigas ocasionais são normais. Mas desrespeito constante, humilhação e manipulação não são amor. Isso é abuso emocional. E muitos homens estão acordando tarde demais, depois de anos perdidos, dinheiro jogado fora e saúde mental destruída. Então, nesse vídeo, eu vou te mostrar 10 sinais extremamente claros de que ela não te respeita. E que se você continuar insistindo, vai pagar caro. Literalmente e emocionalmente. E como sempre, vou falar como um irmão mais velho, direto ao ponto, sem enrolação. Ela te compara com outros homens. Se a sua mulher vive dizendo frases como o ex fazia melhor, o marido da fulana é mais presente, ou você devia ser mais como fulano. Você não está num relacionamento, está numa competição que você nunca vai vencer. E pior, com regras que ela mesma inventa. O homem que aceita ser comparado já perdeu a autoridade dentro da relação. Sabe por quê? Porque quando ela faz isso, ela está deixando claro que não te admira, que você é menos, e isso é fatal para a masculinidade. Nenhum homem consegue crescer emocionalmente num ambiente onde é tratado como segunda opção. Muitos dizem: "Ah, mas ela só quer me incentivar." Mentira. Incentivo é diferente de humilhação. Quando uma mulher te compara, o objetivo não é te ajudar, é te diminuir, é plantar insegurança, é controlar suas ações através da culpa. E quanto mais você tenta provar valor, mais ela pisa. Imagine isso. Você está no carro com ela, tranquilo, e ela solta um "meu ex dirigia bem melhor que você." Isso não é opinião. Isso é uma flecha direta na sua autoestima. O homem que escuta isso e finge que nada aconteceu está assinando um contrato invisível. Pode continuar me desrespeitando, eu aceito. E o pior é que muitas vezes o homem começa a se sabotar, começa a gastar mais, tentar impressionar mais, agradar mais, tudo para conquistar o mínimo de respeito. Só que isso nunca vem, porque ela já entendeu, você se sente inferior. E uma mulher que sente que está acima dificilmente vai te tratar como parceiro, ela vai te tratar como subordinado. Homem, acorda. Ser comparado não é normal, não é leve, não é brincadeira. Isso é veneno emocional. E a verdade é que, se ela vive dizendo que os outros são melhores, talvez ela devesse estar com um deles, e não com você. E talvez você devesse estar com alguém que te admire, não alguém que te diminua. Ela fala mal de você para as amigas. Você já parou para pensar como sua imagem está sendo vendida lá fora? Porque se a sua mulher vive desabafando, reclamando, expondo sua vida pessoal e ridicularizando você para as amigas dela, você virou pauta de grupo de WhatsApp. E pior, você virou piada. Mulher que te respeita não te expõe. Ponto final.
Se ela está em todo canto contando seus erros, suas falhas, seus defeitos, ela está jogando sua masculinidade na fogueira. E isso é mais sério do que parece, porque para muitos homens, o maior veneno não vem de fora. Vem da mulher que dorme ao lado. Quando ela te diminui para os outros, ela está matando o relacionamento por dentro. Porque uma vez que as amigas dela perdem o respeito por você, ela mesma vai perder também. Mulher é influenciada. E se o grupo dela começa a rir de você, começa a falar, larga ele, homem assim não vale nada, você acha mesmo que ela vai continuar te vendo com admiração? Claro que não. E sabe o que dói mais? É que ela não faz isso porque está desabafando. Ela faz porque não te enxerga mais como homem de verdade. E mesmo que ela continue com você, emocionalmente já saiu do relacionamento há muito tempo. Muitos caras acham que isso é normal. Acham até engraçado que a mulher compartilhe tudo com as amigas. Mas o que eles não percebem é que estão sendo castrados socialmente. A mulher que fala mal de você na rua não te respeita dentro de casa. E não tem desculpa. Nem é o jeito dela, nem foi no calor do momento. Se ela expõe você com facilidade, imagine o que vai fazer quando a coisa apertar. Vai jogar você para os lobos. Homem, entenda. Sua vida pessoal é sagrada. Se ela não protege sua imagem, ela não te protege. E se ela fala mal de você hoje, amanhã ela vai te descartar com facilidade. Porque emocionalmente, ela já destruiu tudo o que poderia ter construído com você. Ela te nega sexo de propósito como punição. Isso aqui acontece mais do que você imagina, e a maioria dos homens nem percebe o jogo por trás. Quando uma mulher começa a usar o sexo como moeda de troca, como forma de manipular, como punição, você deixou de ser parceiro e virou marionete. Ela não fala, não resolve o problema, não senta para conversar. Ela simplesmente decide que, enquanto você não fizer o que ela quer, não vai ter toque, não vai ter carinho, não vai ter nada. E você começa a perceber isso quando o clima muda do nada. Tudo vira dor de cabeça, cansaço, ou aquele velho não tô no clima. Mas, curiosamente, só acontece quando você se posiciona, quando diz não, ou quando ela não consegue te controlar de outra forma. Sexo não é obrigação, ninguém está dizendo isso. Mas o que está em jogo aqui é a intenção por trás da recusa. Não é sobre cansaço, é sobre punição emocional. E isso destrói o vínculo, porque um relacionamento saudável não gira em torno de chantagem, gira em torno de parceria, de desejo mútuo, de conexão. O homem que aceita esse jogo perde o respeito. Ele começa a pisar em ovos, faz de tudo para agradar, só para ver se hoje ela está afim. E aí ela percebe o poder que tem. Percebe que negando sexo, controla suas atitudes, controla até seu humor. É aí que você vira refém. E o pior, você começa a se sentir culpado, como se fosse você o problema, como se fosse você que não está fazendo por merecer. Cara, acorda. Isso é manipulação. Isso é desrespeito silencioso. Isso é uma forma de controle que destrói sua autoestima sem que você perceba. Ela não precisa dizer que manda no relacionamento. Ela já mostra com ações. E usar o próprio corpo como chantagem emocional é uma das armas mais pesadas que uma mulher pode usar, porque mexe diretamente com a confiança do homem, com sua energia, com sua visão de si mesmo. Se isso está acontecendo com frequência no seu relacionamento, entenda, ela não está resolvendo problemas, está te punindo. E onde há punição, não existe parceria, existe controle. Ela sempre grita, nunca conversa. Se toda vez que vocês têm um problema, ela grita, xinga, bate porta, faz escândalo, isso não é temperamento forte, isso é falta de controle emocional. É pior, é falta de respeito com você. Mas sabe o que é mais preocupante? Muitos homens aceitam isso como se fosse normal. Homem, escuta uma coisa. Mulher que ama de verdade conversa. Ela pode ficar nervosa, pode se frustrar, mas ela vai buscar diálogo. Grito é a arma de quem não sabe ou não quer respeitar. E se você se cala toda vez, se abaixa a cabeça e aceita esse comportamento como rotina, a mensagem que você passa é simples: pode me tratar mal que eu fico. E aqui vai a crítica. Muitos homens permitiram que o desrespeito virasse o novo normal.
Só porque ela é bonita ou porque não quer perder a família, o cara engole sapo, vira tapete emocional. Mas deixa eu te dizer uma coisa: quem aceita ser tapete sempre vai ser pisado. A verdade é que gritar virou a linguagem de muitas mulheres que sabem que o parceiro não vai reagir, que sabemos que ele vai preferir o silêncio ao confronto. Só que esse silêncio é corrosivo. Ele vai matando sua confiança aos poucos. E com o tempo, você não se reconhece mais. Você vira um homem apagado, que só existe para manter a paz. Mas que paz é essa, onde só um pode falar, só um pode se expressar e o outro só serve para ouvir calado? Relacionamento saudável exige maturidade. Gritar, ameaçar, chantagear, isso é comportamento infantil. Mas se ela continua fazendo isso, é porque você permitiu. E sim, a culpa é compartilhada. Não adianta só apontar o dedo. Você precisa ter limites, precisa ter voz. Se toda conversa vira uma guerra, se você tem medo de dizer o que pensa, então você não está num relacionamento. Está num campo de batalha emocional. Chegou a hora de acordar. Mulher que só sabe gritar, não está pronta para construir nada com você. E você, se continuar aceitando isso, está dizendo ao mundo que merece ser tratado como nada. Ela controla seu dinheiro, se o dinheiro é seu, mas ela decide como você gasta, quando você gasta e até se pode ou não gastar. Então, quem realmente está no controle da sua vida? Você virou funcionário da relação, não parceiro. E não importa se vocês moram juntos, se têm contas em comum ou filhos. Uma coisa é equilíbrio financeiro, outra coisa é controle financeiro. Tem mulher que transforma o bolso do homem numa coleira. O cara recebe o salário e já entrega tudo nas mãos dela. Muitas vezes nem porque quer, mas porque tem medo da reação dela se não fizer isso. E olha, isso vai além do dinheiro. Isso é sobre poder. Ela te trata como adulto ou como um adolescente que precisa de autorização para tudo? Tem homem que pede licença para comprar uma camiseta, para sair com os amigos, para investir num projeto pessoal. E se ela não aprovar, ele simplesmente engole e obedece. Isso é parceria ou submissão disfarçada? Aí ela usa aquele discurso: é para te ajudar, você gasta mal, sou mais organizada. Mas o que está por trás disso, muitas vezes, é o desejo de controle. Porque quando ela comanda o dinheiro, ela comanda a dinâmica da relação. E você vira dependente, emocional e financeiramente. Você começa a perder até a identidade. Deixa de fazer coisas que gosta, de investir em você, de cuidar da sua liberdade, tudo por medo de desagradar. E sabe o pior? Quando ela decide que acabou, ela já sabe onde está cada centavo, já planejou tudo e você fica perdido, sem nada, sem rumo. Homem, entenda: quem controla o seu dinheiro controla a sua vida. E se ela faz isso sem diálogo, sem respeito, sem considerar seus desejos, você não tem uma parceira, tem uma gerente. E gerente troca funcionário quando bem entender. Dinheiro é uma extensão da sua liberdade. Se você entrega isso, entrega tudo. Ela humilha você em público. Você está no meio dos amigos, da família ou até num restaurante e do nada ela solta uma piadinha sobre você, uma crítica disfarçada, um comentário que parece brincadeira, mas carrega veneno. E o pior? Você sorri, finge que está tudo bem porque não quer causar. Parabéns! Você acabou de ser humilhado ao vivo. E isso não é exagero. Isso é realidade. Mulheres que expõem o parceiro, que falam como se ele fosse burro, incompetente, preguiçoso ou infantil, estão, na verdade, marcando território, mostrando que têm o controle. Elas não estão brincando, estão testando até onde podem ir. E se você não se impõe, elas vão cada vez mais longe. Você já percebeu que tem homem que é respeitado por todo mundo, menos pela própria mulher? Pois é, porque dentro de casa ele não é homem, é saco de pancada emocional. E isso vai minando tudo: seu respeito, sua autoestima, sua voz. O problema não é só o que ela fala, é o que ela quer mostrar com aquilo. Quando ela te chama de inútil na frente dos outros, ou diz, ele não sabe fazer nada sem mim, o que ela quer deixar claro é: ele é meu e só funciona porque eu estou aqui. Isso é desumanizante. E sabe qual é a parte mais triste?
Muitos homens se acostumaram com isso. Acham que mulher é assim mesmo, que fala o que quer. Não, irmão. Isso é desrespeito. E desrespeito, uma vez tolerado, vira rotina. Você é o reflexo do que aceita. Se ela te ridiculariza e você engole, ela vai repetir. E os outros vão repetir. Porque se a mulher que deveria te apoiar te trata como piada, ninguém vai te levar a sério. Homem de verdade sabe impor limite com postura, sem gritar, sem violência, com atitude. Se ela precisa te diminuir para se sentir maior, então ela não é mulher para dividir a vida. Ela é mulher para te destruir aos poucos e com plateia. Ela flerta com outros só para te provocar. Você está com ela no rolê, na festa, no bar e percebe aquele olhar que dura um pouco mais do que devia. Um sorriso para outro cara, um comentário solto tipo: "Nossa, fulano é bonito, né?" E quando você reage, ela te chama de inseguro. Não é insegurança, é desrespeito. Mulher que flerta com outros na sua frente não está distraída. Ela está enviando uma mensagem clara. Você não é tão homem quanto pensa. E isso é mais comum do que parece. Tem mulher que alimenta esse tipo de atitude só para manter você sempre em alerta. Ela quer te deixar no estado de: será que eu estou perdendo ela? Porque quanto mais você se sente ameaçado, mais você se esforça, mais você investe, mais você tenta provar o seu valor. Esse tipo de mulher não quer um parceiro. Ela quer um viciado emocional. Ela joga com o seu ciúme. Ela cutuca, provoca, testa seus limites. E depois se faz de vítima. Diz que você está exagerando, que é só amizade, que não fez nada demais. Mas no fundo, você sente. Você vê que não é natural, que não é inocente. E mesmo assim, você aceita. Porque acha que, se reclamar, ela vai se afastar. Acha que tem que aguentar, que isso é parte do relacionamento moderno. Não é. Homem, ouça isso. Mulher que te ama, te protege. Ela faz questão de mostrar respeito por você, principalmente na frente dos outros. E o flerte, mesmo leve, é uma forma de desvalorização, de te deixar pequeno, de te mostrar que você pode ser trocado a qualquer momento, só para ver como você reage. E muitos homens caem na armadilha, começam a brigar, a vigiar, a se desesperar, e isso só alimenta o ego dela. A melhor resposta? Frieza e atitude. Não discuta, não implore, não se humilhe. Mostre que você sabe exatamente o que ela está fazendo e que não aceita. Se ela precisa da atenção de outros homens para se sentir viva, talvez o problema não seja você. Talvez ela só não seja mulher o suficiente para um relacionamento de verdade. Ela ameaça terminar toda semana. Se toda briga, toda discordância, todo detalhe vira motivo para ela soltar um "então vamos terminar". Isso não é drama, é manipulação pura. Ela descobriu que te ameaçar com a perda é a forma mais rápida de te dobrar. E você, com medo de ficar sozinho, com medo de perdê-la, recua. Pede desculpas até quando está certo. Faz tudo para não deixar ela ir. Você chama isso de amor, mas o nome disso é chantagem emocional. Mulher que joga com o término o tempo inteiro, na verdade, está testando a sua fragilidade. Ela quer ver se você é homem o suficiente para sustentar a sua própria posição. Quer ver se você se dobra fácil. E quando percebe que você nunca reage, que vive com medo de perdê-la, ela entende que te tem na mão. E aí o ciclo começa. Ela cria o problema, grita, explode, ameaça terminar e depois volta como se nada tivesse acontecido. E você aceita. Sabe por quê? Porque no fundo, você acha que precisa dela mais do que ela precisa de você. E aqui vai a verdade que dói. Quanto mais você demonstra medo de perder, mais ela te testa. Ela não respeita quem vive implorando para não ser abandonado. Ela respeita quem sabe que, se for necessário, vai embora também. Homem, pare de tratar término como tabu. Relacionamento não é prisão nem chantagem emocional. Se ela quer ir embora, que vá. E se toda discussão termina com ela ameaçando sair, entenda, isso já virou abuso emocional. Ela quer o controle total. E a arma que ela usa é o medo. Mas aqui vai o alerta. Um dia você vai cansar. Vai engolir tantas ameaças que, quando ela quiser voltar atrás, já vai ser tarde. Porque ninguém aguenta viver com a corda no pescoço o tempo inteiro. Amor que precisa ser mendigado não vale a pena. Se ela realmente te ama, ela vai lutar com você.
não contra você. Ela não apoia seus projetos, só critica. Você compartilha uma ideia, fala de um plano, de um sonho, e tudo que recebe é cara feia, deboche ou aquele famoso: isso não vai dar certo. Ela não te ouve, ela te corta. Ela não vibra, ela duvida. E aí você começa a pensar que o problema é você. Começa a guardar para si, a esconder seus planos, a se silenciar dentro da própria casa. Mas entenda uma coisa: o ambiente onde você vive pode ser o maior impulsionador ou o maior freio da sua vida. E se a mulher que está com você só sabe criticar, minimizar, te chamar de viajante, louco ou irresponsável, o que ela está dizendo nas entrelinhas é: eu não acredito em você. E isso, irmão, é fatal, porque o homem precisa de respeito, precisa de fé, precisa de alguém que esteja do lado dele, mesmo quando as coisas ainda estão só no papel. O apoio verdadeiro não começa quando dá certo, começa quando ninguém acredita, exceto ela. Agora, vamos ser reais. Tem mulher que não aguenta ver o homem crescendo. Porque quando você cresce, ganha voz, ganha valor, ganha respeito. E ela, que antes te controlava emocionalmente, começa a se sentir ameaçada. Então o que ela faz? Te sabota com palavras, te desmotiva com silêncio, te fere com desprezo. Não para te proteger, mas para te manter no mesmo lugar, no lugar onde ela tem domínio, onde você duvida de si mesmo. E sabe qual é o pior? Muitos homens internalizam essa crítica constante. Começam a acreditar que realmente não são capazes, que são sonhadores demais, que têm que ser mais pé no chão. Mas a verdade é que eles só estavam cercados da pessoa errada. Homem, escuta bem: se a mulher que você ama não te apoia, ela não te fortalece, ela te enfraquece. E um relacionamento que não te impulsiona é um relacionamento que te afunda. Você não precisa de uma fã, mas precisa no mínimo de uma parceira. Ela só é carinhosa quando quer algo. Você já percebeu como o comportamento dela muda? Do nada. De fria e distante para doce e carinhosa. De indiferente para grudenta. Mas é só até conseguir o que quer. Depois volta o gelo, a frieza, o silêncio. Isso não é amor, é tática. Mulher que só te trata bem quando quer algo está jogando com você e você nem percebe. Ela aprende os botões certos para apertar. Um elogio aqui, um beijo ali, um carinho inesperado. E pronto, você abaixa a guarda, faz o que ela quer, compra, cede, perdoa. E aí, quando ela consegue, o jogo termina. Volta a te tratar com frieza, com arrogância, com desinteresse, até a próxima necessidade aparecer. Você vira uma espécie de caixa eletrônica emocional. Ela coloca carinho e retira favores, atenção, presentes, controle. Isso é relacionamento? Não. Isso é troca emocional manipulativa. E o pior, quanto mais você responde positivamente a esse carinho seletivo, mais ela aprende a usar isso contra você. Ela percebe que não precisa ser parceira o tempo todo. Só precisa fingir ser parceira quando for conveniente. Homem, amor de verdade é constante. Não é jogado como recompensa por obediência. Não é dado só quando você faz o que ela quer. Se o afeto dela vem com prazo, com condições, com se você fizer isso, então eu te dou aquilo. Então você não está com uma mulher, está com uma estrategista. E isso é perigoso, porque o tempo passa e você vai se acostumando a mendigar afeto. Vai achar que é normal só receber carinho depois de fazer favores. Vai confundir amor com alívio. Você merece algo muito maior do que isso. Merece uma mulher que seja boa com você mesmo quando não tem nada para ganhar. Uma que fique, mesmo quando não está fácil. Uma que te respeite, mesmo quando você diz não. Se ela só te trata bem quando é conveniente, então talvez ela nunca tenha te amado. Ela só aprendeu a usar você. Se você precisa pedir respeito, então você já perdeu. Sim, essa é a verdade que ninguém quer ouvir. Enquanto você implora por amor, por atenção, por apoio, tem uma fila de homens acordando, se posicionando e finalmente entendendo. O amor que você aceita define o amor que você acha que merece. E agora eu quero ouvir de você. Você já passou por alguma dessas situações? Tá vivendo isso agora? Comenta aqui embaixo. Eu leio tudo e vou trocar ideia com você nos comentários. Vamos criar esse espaço de homem para homem,
Direto, real e sem filtro. Você não tá sozinho, tamo junto.